E aí não tem mais contagem de tempo, irmãos, porque a glória do Senhor vai iluminar toda a terra. Então são coisas graduais, são tempos graduais. Foi preciso começar na velha aliança, foi preciso passar pela nova aliança, no milênio vai se mostrar a plenitude de tudo isso, e na eternidade, lá na volta do Pai para a terra, na vinda da Nova Jerusalém, vai se completar tudo. E aí vai ser o mistério de Deus todo sendo revelado. E Deus fazendo como fez no início, vindo na viração do dia ter com os homens. Morar com os homens na terra. Ter com os homens na terra. Porque esse sempre foi o plano desde o princípio. E isso vai se consumar no final. Mas é preciso preparar os homens, irmãos. É preciso preparar, restaurar tudo que tem aqui. E Cristo vai ser o causador disso tudo. Então, o milênio, como eu já li em alguns comentários aqui, o milênio é literal e é na terra. Porque é preciso restaurar todas essas coisas. É isso aí, vamos lá. Passa aí pro Luiz falar um pouquinho. Um pouquinho, Vou tomar 20 minutos agora da live. Irmãos, eu vou ler aqui um texto, e esse texto precisa ler. Eu não vou pôr na tela, eu vou ler no celular, e depois eu quero compartilhar um gráfico com vocês. Eu também fiz um gráfico. E através desse texto e desse gráfico, vocês vão ver que é impossível espiritualizar essas questões que estão sendo faladas na live a respeito de Ezequiel do 40 a 48. Vocês vão tentar somar por todos os cantos e vocês não vão conseguir fazer, porque tem que aceitar a palavra escrita, e é reveladora. Por que não aceitar uma profundidade dessa? Olha só, Ezequiel 47 e 48 vai tratar da repartição da terra e da herança que os filhos de Israel vão receber, e todas as nações. E olha só, Ezequiel 47, do 1 ao 12, Deus vai mostrar um rio. Lembra daquele rio que mede de 1.000 em 1.000 côvados? Eu já fiz vídeo junto com o Pedro, fiz vídeo sozinho no canal, voltei a fazer de novo e mostrei toda a parte espiritual daquele rio. São 4.000 côvados, fazendo referência a 4 milênios. Os outros 2.000 côvados está lá em Josué. Ao todo são 6.000 côvados. E o próprio milênio seria o sétimo milênio, o sétimo côvado, se fosse dizer assim. E depois entra na eternidade. É um rio que não tem fim. O Senhor quis contar a obra sacerdotal e usou a natureza, estendeu um rio da água da vida. É o Espírito rio, aquelas árvores que estão ao redor do rio. Fala a respeito do sacerdócio, da igreja que vai produzir fruto para as nações, que as folhas vão curar as nações. Fala a nosso respeito, mas não anula o literal. O Senhor disse em Isaías: o céu é meu trono, a terra é estrado dos meus pés. E ele falou: eu habito no céu, mas também habito com aquele que é humilde, com um contrito de coração eu habito. Vários textos mostram que o Senhor tem um santuário no céu. E ele tem um santuário no céu, e em Apocalipse fala várias vezes que ele tem um santuário no céu. Mas nós não somos o santuário do Senhor? Nós vamos anular que não tem um santuário no céu? Ou o céu anula que nós não somos o santuário do Senhor? Dessa mesma maneira é no templo de Ezequiel, irmãos. Aí em Ezequiel 47, o Senhor mostrou o rio. É a profundidade das escrituras sendo reveladas, e cada vez que você nada é mais profundo que fica, entendeu? Foi falado até o quarto mil côvado para apontar para a vinda de Cristo, onde o rio ficaria muito profundo após a vinda do Filho de Deus. E tem que fazer muito esforço para nadar nesse rio. Logo após isso, de repente, assim, mostrou o rio, e o Senhor vai falar da repartição da terra. Por quê? Porque só você nadando em águas profundas, que vão existir literalmente no milênio, que você vai entender as repartições da terra, que vão existir literalmente no milênio. Olha só, Ezequiel 47. Assim diz o Senhor Deus: este será o limite pelo qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. E destaca: José terá 2 partes. Aqui é o mistério. José terá 2 partes. Verso 14. Vós a repartireis em herança iguais, tanto para um como para outro, pois jurei, levantando a mão, dá-la a vossos pais. O que Deus está falando? Eu jurei para Abraão, Isaque e Jacó, e vou cumprir. Não vou cumprir no mundo espiritual. Eu vou cumprir no mundo literal. Abraão vai herdar a terra. Dá-la a vossos pais, assim que esta mesma terra vos cairá por herança.
Aí leio o verso 13 e 14. Vamos pular no 21. Porque aí vai falar das repartições, né? Os detalhes. Olha só, irmãos, frisa nisso que é importante. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para dos estrangeiros que moram no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós. E vós serão, e eles serão, né, como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que morar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua parte na herança. Sabe o que Deus está falando aqui? Que os gentios, os que quiserem morar ali com as tribos de Israel, com as repartições das tribos que vai ter no milênio, não se reparte terra no mundo espiritual, os gentios vão ser como naturais da terra. Lembra que Deus falou em Êxodo 12? Quando ele tirou o povo de Israel do Egito, saiu muitas nações ali com eles. E disse, se algum gentio quiser fazer parte da minha lei, seja circuncidado primeiro, e eles vão ser considerados como naturais do povo. Não é natural porque não se originou entre as tribos, mas uma vez que ele quer, é natural. Está decretado pelo Senhor. É como natural. É um israelita da tribo X. Isso está se cumprindo no milênio. Deus está falando aqui, lembra que Deus falou em Ezequiel 43? Mostra a lei do templo, as medidas, tudo para que eles se envergonhem. Porque Israel falhou nessa missão. Eles repeliam as nações. Agora aqui, todas as nações estão grudando no Senhor, estão fazendo parte das tribos, por isso que vai entrar pelas portas, cada saída da cidade tem uma porta com o nome dos filhos de Israel, e vai ser como natural do povo. Luiz, você é o quê? Natural do povo. Mas eu estou falando aqui das nações, né? Isso se cumpre na igreja, na parte espiritual. Aí, Deus aqui envergonhou o povo e está mostrando que o que ele falou no princípio vai ser cumprido. Nenhum jota, nenhum tio da lei vai cair por terra. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. E aqui Israel estará ganhando todos os povos da terra para fazerem parte das tribos, não é? Aí tem um mistério nessa parte de repartir as tribos. Tem mistério. Eu vou pôr aqui um gráfico para vocês, de maneira rápida. Dá para compartilhar, Igor? Aqui não está dando. É só clicar aqui nessa parte, né? É. Olha, aqui está o gráfico. Aqui está o gráfico que eu li para vocês. É muita coisa para ler, irmãos. Tem texto para tudo qualquer lado aqui, ó, tá vendo? Claro que eu não vou ler nada agora, mas eu estou mostrando o gráfico. Deus jurou a Abraão, Isaac e Jacó e Israel que daria a terra. E ele está dando aqui, ó, nesse templo, as nações estarão ao redor e vão fazer partes de Israel e vão ser como naturais. Aí tem as repartições da terra, né, do 47, verso 14, 21 e 23, como eu li. Aí conta aqui comigo, olha, Dan tá aqui, tá vendo? Não tem Dan no mundo espiritual. Dan no mundo espiritual é coisa negativa. Dan, Aser, Naftali, Manassés e Efraim, Ruben e Judá. Primeiro aqui, ó. Depois tem as outras. Os levitas não recebem terra, né? Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulão e Gade. Mas olha só, se você contar, dá 13. Tá vendo? E ao total, irmãos, são 14, porque José não está aqui. Procura José aqui nessa lista. Não está. Por que José não está? Porque José já está representado em Manassés e Efraim, irmãos. Lembra que Deus falou? José terá duas partes. Manassés e Efraim. E aqui Efraim não é um reino, não é a casa de Israel, não é nada disso. Dan não é serpente no caminho, não é nada. Aqui são as tribos herdando as terras e as nações fazendo parte de alguma dessas tribos. Ao todo são 14 filhos, mas a conta vai fechar em 12 tribos. Depois, as portas aqui, as saídas da cidade, irmãos, vocês vão ver esses nomes. Ruben, Judá e Levi, de um lado, né? José, Benjamim e Dan, de outro lado, Gade, Aser, Naftali, de outro lado, Simeão, Issacar e Zebulon de outro lado. Semelhante a Jerusalém, né? 3 portas de cada lado, mas agora olha o detalhe. Não tem Manassés e Efraim. Por que não tem porta para Manassés e Efraim? Porque, irmãos, aqui tem José. José representa Manassés e Efraim. Ele é um ramo que se dividiu em 2.
Entendeu? Então parece ter contradição. Deixa eu voltar aqui. Parece ter contradição, mas não tem contradição. Claro que essas coisas vocês vão prestar atenção quando vocês pararem para pôr no papel. Eu passei aqui rapidinho, né, porque é muita coisa para falar. Então, olha só, as terras estão repartidas. Quando não tem Manassés e Efraim, tem José. Quando tem José, não tem Manassés e Efraim. As saídas da cidade não tem saídas para Manassés e Efraim, mas tem para José. Todos os da tribo de Manassés e Efraim entram pelo seu pai. E nas repartições da terra, José já herda duas porções, Manassés e Efraim. Não é mundo espiritual isso? Como que nós vamos repartir essa terra no mundo espiritual? Onde que se cumpre isso? Diz que uma tribo que entrar pelo norte tem que sair pelo sul, outra que entrar pelo ocidente tem que sair pelo oriente. Não pode entrar pela mesma porta. E aí tem muita coisa espiritual. Eu vou deixar aí para o Pedro e para o Igor falar essa parte. Eu sei que eles sabem disso daí que a gente já conversou. Mas veja bem, no mundo espiritual não se divide nada, não se reparte nada. E você vai anular a palavra? Quando que aconteceu isso no passado? Que todas as nações da terra ficaram sendo naturais do povo. Quando? Não aconteceu. Está vendo como a pregação pré-tribulacionista é totalmente errada? O que eles vão fazer com esse texto? Vão espiritualizar tudo isso no mundo espiritual? E dano no mundo espiritual é o quê? Quando que nós fazemos, até no mundo espiritual, vai dar erro para eles. Porque se fosse contar no mundo espiritual, eu estou fazendo parte de alguma tribo. Então, não é a igreja, Israel, cada um é uma coisa para dar certo o pré-tribulacionismo. Tá vendo? Não tem como. E se no mundo espiritual, ainda se eles quisessem forçar tudo no mundo espiritual, é que a terra se reparte assim nas bênçãos do Senhor que recai sobre você, inventa tudo, mesmo assim você está sendo Israel de Deus. Paulo falou sobre isso em Efésios. Tá vendo? Agora é o Igor que fala?